Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Você que participou do último programa sabe que estamos estudando o capítulo 8 de Romanos. Nós estamos enfocando o versículo 28 do capítulo 8 de Romanos, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Neste versículo, Paulo se refere aos eleitos como os chamados de acordo com o propósito de Deus. A Bíblia afirma que aqueles a quem Deus de antemão conheceu, predestinou a fim de participarem da família da qual o filho é o irmão mais velho e tem muitos e muitos irmãos. Todos aqueles a quem Deus predestinou no tempo certo, ele chamou. Cada um dos chamados ele justificou e cada um a quem justificou também glorificou. Como já dissemos, logo que me converti, ouvi falar sobre a doutrina da eleição e fiquei inconformado, muito confuso. E por isso eu entendo quando as pessoas têm uma reação bem negativa com relação a esse assunto. Existem duas verdades ensinadas nas Escrituras. Nós já falamos sobre isso no programa passado, mas eu vou repetir. A primeira é: Deus elege. Ele sabe de antemão quem vai crer. Ele os predestina, ou seja, ele predetermina que eles farão isso. Depois, no momento certo para isso acontecer, Deus os chama. Muitos podem dizer: eu posso apresentar uma lista de versículos que mostra que o homem é quem faz essa escolha e vou ignorar os versículos que dizem que Deus é quem decide. Outra opção que a Bíblia apresenta é o conceito do livre-arbítrio do homem. Por isso, quer eu compreenda ou não essa situação, eu vou aceitar os dois. Poderíamos fazer a seguinte ilustração. Imagine que tem o seguinte aviso na porta do céu: para quem quiser entrar. É uma plaquinha na porta do céu que diz assim: para quem quiser entrar. Então você abre a porta, entra, torna a fechar a porta e do lado de dentro você lê outro aviso: não foi você quem me escolheu, eu escolhi você. Durante a última ceia, Jesus jogou uma bomba sobre os apóstolos dizendo: vocês não me escolheram, mas eu escolhi cada um de vocês. É isso que está na Bíblia. Então, vamos analisar o seguinte: se na porta do céu tiver esta plaquinha, vamos dizer assim, para quem quiser entrar, depende de você, entrar ou não. Há 5 perguntas que Paulo levanta no final do capítulo 8. Ele começa perguntando: que diremos, pois, diante dessas coisas? Teólogos afirmam que essa pergunta remete ao capítulo 1, versículo 16, quando Paulo menciona pela primeira vez o Evangelho e tudo que ele escreveu até agora está embutido em essas coisas. Paulo continua a pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa ideia de Deus estar no controle pode ser muito confortante para nós. Se Deus está no controle e a nosso favor, quem pode ser contra nós? A resposta é: nada, nem ninguém pode ser contra nós. Atenção para a segunda pergunta de Paulo, que é assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É uma pergunta muito profunda. Reflita um pouco comigo. O Deus que está no controle não poupou seu próprio filho, ele entregou seu filho por todos nós. Será que podemos confiar que Deus, juntamente com seu filho, nos dará tudo o que precisamos? Esta é a próxima pergunta. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Agora Paulo estava pensando em julgamento. Quem poderia nos acusar se Deus já nos declarou justos? Isto é justificação. E aí Paulo faz essa pergunta: quem os condenará? Só Jesus Cristo. A Bíblia afirma que todo julgamento foi submetido a Jesus Cristo. Em João capítulo 5, verso 22, Jesus fez a seguinte declaração: além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Jesus Cristo é quem julgará tudo e todos. Diante disso, Paulo pergunta: quem poderá nos condenar? Apenas Jesus Cristo pode, porque ele é o juiz. E Paulo afirma: Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aquele que intercede por nós todos os dias certamente não vai nos condenar. E a quinta pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Conforme Paulo afirmou no capítulo 5, a tribulação não deve separar você de Deus, nem o estresse, nem a perseguição. Os primeiros cristãos estavam passando por perseguição.
E a fome, hein? E a nudez, perigo, espada. E a seguir Paulo cita o Salmo 44. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, Paulo diz, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Finalizando o capítulo 8, Paulo escreveu esta doxologia tão bonita, uma das passagens mais importantes da Bíblia sobre certeza. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Memorize esses versículos. Será uma bênção para você porque é maravilhoso poder viver neste mundo com esta esperança, certeza e expectativa positiva da vida que está por vir. Agora vamos iniciar o capítulo 9 de Romanos. Já comentamos com você que a Bíblia fala do livre-arbítrio do homem, o que é muito interessante. Os judeus são uma ótima ilustração do livre-arbítrio. Eles escolheram não serem os escolhidos. Eles disseram para Deus que não queriam ser o povo escolhido. Neste capítulo, ao falar aos judeus, Paulo ainda está falando sobre eleição e sobre Deus estar no comando. Paulo sempre antecipava as perguntas de seus leitores, as perguntas que os leitores poderiam fazer. Vimos que ele fez isso nos capítulos 6 e 7, e aqui mais uma vez ele antecipa uma pergunta de seus leitores. Se Deus sempre cumpre seus propósitos de forma que os que são chamados sempre são glorificados, o que dizer a respeito dos judeus? Não foram eles os escolhidos de Deus? Parece que não deu muito certo. E agora, Paulo, o que dizer então dos judeus, Paulo? Paulo antecipa esta pergunta e por isso, depois desta doxologia maravilhosa, ele começa a falar de Israel. Esta passagem não é um parêntese, é a continuidade do ensino que ele já estava dando. O capítulo 9 é o mais difícil da Bíblia no que se refere à predestinação. E antes de falarmos sobre ele, quero comentar o final do capítulo 11, destacando como Paulo encerra esta questão. Os capítulos 9, 10 e 11 ficarão mais fáceis de serem entendidos se conhecermos o fim desta argumentação lá no final do capítulo 11 e início do 12. Acompanhe comigo, diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Este é o final do capítulo 11 e o 12 começa assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo está dizendo que o conhecimento de Deus é infinito. Você já pensou nisso? No quanto Deus sabe? Bom, o conhecimento de Deus é infinito, é imensurável. E a sabedoria de Deus, hein? Será que Deus sabe o que fazer com tudo que Ele sabe? Segundo Paulo, a sabedoria de Deus é infalível e insondável. E o que Deus faz com toda essa sabedoria que Ele tem? Como tudo o que ele faz é baseado no que ele conhece e quer fazer, concluímos que as decisões de Deus são inquestionáveis. Paulo afirma que os caminhos de Deus são incompreensíveis, mas ele não foi o primeiro a fazer esta afirmação. Deus já havia dito a mesma coisa através de Isaías, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim, como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Diante desta verdade, não pensamos como Deus pensa. Você acha que vamos conseguir entender tudo o que aprendemos na Bíblia? Os caminhos de Deus são incompreensíveis. Percebemos um certo tom irônico de Paulo ao dizer que Deus não precisa de conselhos nem de orientação de ninguém. Você já tinha parado para pensar nisso? Será que quando você ora a Deus, precisa ficar dando dicas e instruções para Deus? Deus não precisa dos seus conselhos nem instruções. Mais uma vez, Paulo está ensinando sobre a soberania de Deus. Deus está no controle, não precisa de nada, de ninguém. Um dos grandes problemas que as pessoas encontram na eleição é pensar como é possível Deus não ter escolhido todo mundo para ser salvo. Vamos inverter essa questão. Será que Deus tem a obrigação de salvar alguém? Deus deve alguma coisa para alguém?
Tem gente que ora como se fosse o cobrador de Deus. Deus não deve nada para ninguém. De onde você tirou a ideia de que Deus tinha que salvar todo mundo, hein? A verdade é que Deus não tinha a obrigação de salvar ninguém. E se ele salva é por causa da sua misericórdia e graça. A graça de Deus se manifesta quando recebemos dele o que não merecemos. A misericórdia de Deus se manifesta impedindo que recebamos aquilo que mereçamos. A palavra misericórdia é usada 366 vezes na Bíblia, uma vez para cada dia do ano e uma extra para o ano bissexto, porque precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. Misericórdia. Deus tem misericórdia de nós, essa é a verdade. Vemos isso em toda a Bíblia. A misericórdia é um dos atributos de Deus. Paulo destaca aqui no final do capítulo 11 de Romanos que Deus é e sempre foi a fonte e força propulsora de tudo que ele planeja e faz. Não podemos nos esquecer que a glória de Deus é e sempre foi o propósito pelo qual Deus planeja e faz tudo o que faz neste mundo e em nossas vidas. Se entendermos isso, podemos compreender melhor a doutrina da eleição e predestinação. Espero que tudo isso que comentamos até aqui de alguma forma influencie na sua forma de orar. Devemos nos render de maneira incondicional aos planos e propósitos de Deus à medida que Ele os revela para nós. Devemos nos sacrificar continuamente pelos planos e propósitos de Deus. Devemos também nos santificar voluntária e completamente para os planos e propósitos de Deus. Podemos experimentar Deus trabalhando em nós à medida que cumprimos seus planos e propósitos. Devemos amar e adorar a Deus de maneira inteligente e racional, à medida que cumprimos seus planos e propósitos. E como os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, devemos pedir a Deus que nos transforme intelectualmente de maneira sobrenatural. Paulo chama isso de renovação da mente, para que estejamos em alinhamento com os planos e propósitos de Deus neste mundo e em nossas vidas. Esta é a nossa oração por você hoje. Meu desejo é que você possa estar em alinhamento com Deus, andando nos propósitos de Deus, e assim a sua vida será muito mais do que vitoriosa. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.